Fala galera, estamos de volta para mais um Mais Pops! O nosso bate-papo sobre as notícias geeks e nerds da semana. Eu sou Marlon George e já lhe convido a se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, acessar as nossas redes sociais e nosso site, poltronapop.com.br. Este vídeo é a segunda parte da crítica do filme Coringa, feita pelo Carl J. Moon. É o seguinte, a primeira parte já está no nosso canal, e você pode ir lá acessar o vídeo se você ainda não assistiu. Se você já assistiu, continue por aqui. Lembrando que essa segunda parte tem spoilers. Ou seja, se você não quer levar um spoiler na cara, sai daqui agora que o Cal vai começar a soltar spoiler agora. E é agora mesmo, hein? Já começou, hein? Olha aí, ó, o spoiler aí, ó. E aí vai a primeira cena que eu vou falar é sobre o movimento anárquico que existe em Gotham City. Né? Isso acontece por conta, olha só, do Thomas Wayne, que é o pai do Bruce Wayne, que é o futuro Batman. O que acontece? Thomas Wayne ele está se candidatando a prefeito. E ainda falando da família Wayne, existe um plot twist no roteiro que acontece por conta da mãe do Arthur Fleck. Né? Ela tem problemas, né? Problemas mentais sérios. Né? Ela não toma remédios. Em determinado momento, o personagem Arthur Fleck, que é o Joaquin Phoenix, né? Antes de virar o Coringa, ele diz que a personagem não toma remédios. Né? E você vê que tem algo no passado da mãe do Arthur Fleck que tem relação com a família Wayne. E isso vira de cabeça para baixo com a mitologia do Batman. Vira de cabeça para baixo. Por quê? Porque nesse filme aparece o Bruce Wayne, eles têm um encontro. Confesso que eu não gostei desse plot twist envolvendo a família Wayne. Eu não gostei. Tá? Até porque esse plot twist específico foi baseado na Corte das Corujas, que é uma história que é muito polêmica, né? Tem gente que gostou bastante dessa história, eu particularmente detestei, né? E assim, principalmente porque ela faz um retcon, né? Ele reconta fatos do passado do personagem, da mitologia do personagem, que ninguém sabia. Ele inventa uma história lá do passado e joga pro futuro do personagem. Então assim, ninguém sabia que isso tinha acontecido e tal. Isso é um artifício que é muito utilizado em novelas, né? Em novelas antigas, inclusive, tá? E é um artifício barato, é um artifício preguiçoso. Eu particularmente achei bem preguiçoso da parte do roteiro fazer esse tipo de ligação que ficou parecendo uma forçação de barra para poder incluir a mitologia do Batman nesse filme. Né? Se eles deixassem apenas no final do filme existe uma ligação muito forte com a mitologia do Batman, não vou dizer o que é, mas existe essa ligação. Então, assim, essa ligação já seria o suficiente, né? Essa outra ligação, que é o plot twist que eu estou falando, é uma ligação polêmica demais. Então, assim, você tem uma coisa que vai dividir opiniões. Tem gente que vai achar sensacional porque não leu os quadrinhos. Eu tô achando uma porcaria porque eu li os quadrinhos e eu não gostei dessa solução. Inclusive, essa solução nos quadrinhos era com outro personagem. E aqui eles colocam a família do Arthur Fleck envolvida de alguma forma com a família do Thomas Wayne e futuramente do Bruce Wayne. Então, assim, eu particularmente achei essa solução bem fraca. Uma solução preguiçosa. Né? E, inclusive, assim, em determinado momento do filme, eles desmentem o que acontece, né? Mas você ainda fica em dúvida. E perto do fim do filme, você vê uma outra coisa que aí suscita essa informação. Suscita que essa informação pode ser verdade. Então, assim, eles não desconsideram completamente. Então, assim, eu não achei nem corajoso. Teve gente que falou, eu achei muito corajoso utilizar isso e tal. Eu achei isso terrível. Para você ter uma ideia, você que de repente é um cinéfilo e vai ao cinema com bastante frequência, é a mesma solução que eles utilizaram no filme 007 contra Spectre, né, que é o filme mais recente do James Bond, com Daniel Craig. Seria o último filme, né, agora ele já está gravando um outro filme. E é a mesma solução que eles utilizaram. Tem um plot twist naquele filme que é exatamente o mesmo que é o plot twist desse filme. Entendeu? Eles desconsideram em determinado momento, mas você descobre que pode ser. Então, assim, eu particularmente achei bem fraco. Como eu disse, tem uma cena próxima do final, em que você vê algo acontecer num show de televisão, algo muito forte, inclusive uma cena muito forte, que você já vê o Coringa da forma que você já enxerga nos quadrinhos, que é um Coringa anárquico
que é um Coringa que não se importa com os acontecimentos, que não planeja completamente seus atos, ele planeja uma coisa e faz outra, né? E você vê esse movimento 3 vezes no filme, quando você chega à conclusão do que ele quer realmente fazer, você fica espantado, apesar de você já ter uma ideia do que vai acontecer, mas você fica muito espantado, né? E essa cena é completamente baseada numa cena em O Cavaleiro das Trevas, o gibi escrito e desenhado pelo Frank Miller, né, com arte final do Klaus Jansson e cores de Lynn Varley, umas cores bem bacanas e tal. É um dos gibis mais aclamados de todos os tempos do Batman, né? E essa cena é muito parecida com o que acontece, só que no gibi é muito fantasioso, tá? Mas no filme, meu Deus do céu, é uma coisa que você fica espantado demais, assim, fica com excesso de espanto. Então, assim, você vai ver algo catártico, vai ver algo que talvez você nunca tenha visto com um personagem, né, que você, de repente, comparando, né, com o Heath Ledger, né, que o Heath Ledger, ele falava coisas, né, o personagem do Heath Ledger falava coisas que tinham a ver com a realidade. De certa forma, faziam um certo sentido. Né? Aqui não. Tudo o que o Arthur Fleck e o Coringa falam, eles não fazem completo sentido. É coisa de psicopata mesmo, uma coisa que só faz sentido na cabeça dele. Né? Mas tem uma frase especificamente que o Arthur Fleck escreveu, duas frases, na verdade, que ele escreveu em um caderno de notas que ele anota piadas e tal, mas na verdade ele anotava coisas de pensamentos dele. Mais uma citação aí ao Heath Ledger, porque o Heath Ledger, o ator, ele fez isso na vida real para poder compor o personagem, ele fez anotações que o Coringa faria, entendeu? Então são anotações proibidas, são anotações anárquicas e tal, e o personagem faz isso no filme. Né, no filme Coringa. Então, assim, tem duas frases que ele fala que são muito interessantes. Tem uma que ele vira, que está escrito o seguinte: eu espero que a minha vida faça mais sentido. Eu espero que a minha morte faça mais sentido do que a minha vida. É curioso porque ele escreve sentido com a palavra cents, que o som é parecido com cents, né, em inglês, né, cents de centavos. Então, num determinado momento, você vê essa frase traduzida com: eu espero que a minha morte valha mais centavos do que a minha vida. E aí, perto do final, você já vê ele repetindo que a minha morte faça mais sentido do que a minha vida. Né? Então você vê que o personagem tem um lado depressivo muito forte, né? E ele quer se matar, ele não quer viver mais aquela vida. Em determinados momentos ele faz alguns movimentos bem clássicos, né? Movimentos de pessoas que têm algum tipo de transtorno maníaco-depressivo e que desejam se matar. Então no filme isso aparece. Então é mais um motivo para você saber que esse filme não é para menores de 18 anos mesmo. Tá? Esse filme é um filme muito forte nesse sentido. Esse filme ele mostra como uma pessoa que tem problemas de depressão, né, e problemas mentais sérios, transtornos mentais sérios, né, como essa pessoa ela vive e como essa pessoa ela perde o rumo se ela não tiver a ajuda necessária. E curiosamente o filme ele mostra isso, né? Ele mostra que o Arthur Fleck ele não teve a ajuda necessária e tenta justificar, né, as ações dele. É óbvio que as ações dele não têm justificativa nenhuma das ações, tá? Então, assim, e o filme deixa isso bem claro. No final você vê que esse personagem não deve ser idolatrado, entendeu? Então, assim, você vê isso acontecendo e você tem a certeza de que o personagem tem realmente um problema muito grave. A segunda frase é uma frase que eu achei muito interessante e reflete realmente o estado de saúde de uma pessoa maníaco-depressiva. Essa frase é mais ou menos o seguinte, tá? Inclusive essa frase aparece um pedaço no trailer, você pode pausar numa parte do quadrinho e ela aparece. Na parte do filme, né, do trailer, ele aparece essa frase. Ele diz o seguinte: as pessoas esperam que quem tem algum tipo de problema haja, ou algum tipo de doença, haja como se não tivesse nada, como se estivesse tudo bem. Né? E isso é bem interessante, porque durante todo o filme você vê isso acontecer. Né? Você vê as pessoas falando: cara, qual é o teu problema? Eu gosto de você trabalha bem, mas você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo. E o cara não faz porque quer, entendeu? Numa cena que aparece até no trailer, ele perde uma placa que ele estava anunciando
uma loja, né? Ele tava vestido de palhaço. E anunciando uma loja e uns garotos, os adolescentes, eles roubam essa placa dele, né? E ele sai correndo para pegar essa placa e tal. Depois, isso tem uma consequência no serviço dele, né? Uma consequência negativa, né? Então, assim, as coisas parecem dar sempre errado, né? Porque no gibi A Piada Mortal, você vê as pessoas dizendo... As pessoas não. O próprio Coringa dizendo que basta um dia ruim para a pessoa sucumbir, né? No filme, você vê vários dias ruins, né? E o próprio personagem diz, né? Tudo o que eu tenho são pensamentos ruins, né? Tudo que eu tenho são pensamentos ruins. Então, são pensamentos negativos, melhor dizendo. E você vê isso no filme. Não tem como ele ter um pensamento positivo. Existe um lampejo de esperança num determinado momento, mas aí depois você vê que é algo que não é real, né? Você vai entender por que eu não vou dizer o que é. Se você vê o trailer, você talvez desconfie o que seja, mas eu não vou dizer o que é. Então, assim, existe algo muito estranho acontecendo no filme, e quando você se dá conta, você percebe o que realmente aconteceu. Uma outra cena que fala bastante sobre o personagem, e aí tem um determinado spoiler, né? Porque você vê que o personagem já se construiu, você já vê o Coringa como ele é nos quadrinhos, que é a cena da descida das escadas. Aquela cena que ele dança nas escadas. Inclusive, aquela escada, se você não sabe, é a mesma escada que aparece no primeiro filme do Exorcista. Olha que engraçado, né? E é curioso porque você vê aquela escada mais ou menos umas 4 vezes no filme, 3 ou 4 vezes no filme. E ele tá sempre subindo aquela escada, né? Quando ele desce dançando naquela escada, o personagem já está pronto e tal, e ele está comemorando. Mas ele está comemorando algo tão terrível que aconteceu, que para ele é algo benéfico. Ele teve uma vingança, vamos dizer assim, e ele, por essa vingança, ele ficou muito feliz. E aí o filme, de uma forma bem expositiva, diz em outro momento que é isso que faz ele ficar feliz, que é matar pessoas. Né? Matar pessoas deixa ele muito feliz, né? Deixa ele satisfeito. Ele se sente um artista fazendo isso. Isso reflete em alguns quadrinhos do Coringa, né? Inclusive tem um quadrinho muito bom, que é um quadrinho que o Coringa foi preso, né? Que é chamado Advogado do Diabo, é um quadrinho escrito pelo Chuck Dixon, né? É um quadrinho muito bom mesmo, que o Coringa é preso, e aí você vê toda um estudo da psique do Coringa enquanto ele está preso, né? Ele vivendo com pessoas que são também criminosas, mas que não são doentes mentais e tal. E ele se acha um artista do crime, um artista, né, da morte, um artista que sabe matar, né, e que faz disso uma obra de arte. Para ele, matar é uma obra de arte tão grande quanto contar uma piada. Então, assim, é a maior piada para ele, na verdade. É uma piada muito engraçada. Então ele se sente muito bem. Ele descendo essas escadas, toca uma música muito para cima, né? Uma música que tem que até meio que contagia o momento. Só que você percebe que é uma coisa tão terrível que o cara tá comemorando a morte de alguém, né? A gente até viu isso recentemente nos noticiários brasileiros, né? Uma pessoa importante comemorando a morte de alguém. E aí você vê a mesma coisa aqui. E é engraçado porque você não sente pena do personagem. Você não fala, caramba, é um coitado, o cara nem sabe o que tá fazendo. Não, você sente nojo dele. Então, assim, nesse sentido, você tem até uma quebra num determinado momento dessa dança, né? Em que aparecem pessoas caçando ele. Você vai descobrir o que acontece, porque isso vai para uma cena que, inclusive, tem também no trailer, que é uma cena que se passa num trem, e acontecem outras coisas terríveis. Ou seja, sucessão, coisas terríveis sucedendo coisas terríveis até chegar a um final muito terrível, né? E você vai perceber que o personagem, ele quando ele desce essas escadas, o simbolismo ele desceu, ele passou daquela linha em que ele tinha um limite, entendeu? Ele tinha um limite. O limite dele era seguro pelos médicos, era seguro pelos remédios. Quando ele parou com isso, ele passou do limite dele. Então ele desce, né? Então o personagem vai pro mal, né? Se antes ele ia para cima, ele ainda buscava a luz, ele desce para um lugar mais escuro, né? Tem um simbolismo muito grande essa cena. E quando ele sobe, ele tá quando ele sobe aquelas escadas, ele tá com roupas com cores mais sóbrias, cores mais apagadas. Quando ele desce, ele tá com cores vivas, tá com o rosto maquiado, ele tá com uma máscara, ele tá com outro tipo
de vibe, né? Ele tá com a vibe positiva, apesar de ter feito algo terrível. Então você vê que o personagem se transformou e o personagem já se aceitou como ele é, apesar de ser alguém terrível. E existe uma cena ao final do filme que, além de fazer a ligação com a mitologia do Batman, né, ela faz a ligação com um outro gibi chamado Asilo Arkham, que é quando nós vemos as intuições psicológicas, né, do personagem. E nessa cena, o Coringa ele tá conversando com uma psicóloga, ele tá falando sobre determinadas coisas e tal. Não vou dizer o que acontece nessa cena especificamente, mas vou analisar somente um pedaço dessa cena, que pode ser um spoiler também, tá? Mas é uma cena que precisa ser analisada. Que é a cena final do filme, em que ele tá num corredor branco, né? E ele tá seguindo em direção a uma janela iluminada. Só que quando você percebe, cara... Eu tô até rindo porque, assim, é um riso de nervoso. Quando você percebe o que realmente está acontecendo, aliás, o que realmente aconteceu após a conversa com a psicóloga, você percebe que o Coringa não tem mais limites mesmo. Ele tá pouco se importando com o que acontece ao seu redor. Ele quer anarquia, ele quer bagunça, ele quer caos. Então, assim, quando ele tá arrumando para essa luz simboliza que é o destino dele, que é o que ele é o alvo dele. O alvo dele é a anarquia, a loucura. Ele não quer mais saber. Então ele está indo em direção. Só que os seus passos são de morte. O caminho que ele está percorrendo é de morte. É um caminho de uma extrema angústia e de extrema dor para quem estiver em volta. Então, assim, quando você vê essa cena, presta atenção no chão. Tá? O chão é branco, mas quando o Coringa anda, ele fica de uma outra cor. Perceba isso que você vai entender o que foi que aconteceu. É algo meio sutil até. Eu achei bem interessante isso. Era uma cena que eu nem achava que seria interessante, que seria necessária, até porque o filme, em determinado momento, ele parece que vai acabar na risada do Coringa, e aí tem essa cena e você fala, caramba, eu achei que o filme já tinha acabado. Ele funciona meio que como uma cena pós-crédito nos filmes da Marvel. Funciona um pouco dessa forma. Se você considerar dessa forma, você vai entender que realmente funciona desse jeito. Mas ele revela sobre o personagem. Agora nós temos o Coringa. E agora o Coringa tá aí e se segure, porque o Coringa tá solto, né? O Coringa ele pode estar dentro de um estabelecimento, mas vocês não vão conseguir deter o Coringa. Essa é a mensagem dessa cena. Bem, minha conclusão, 3 poltronas e meias. Eu considero um filme acima do bom, né? Um pouquinho acima do bom, ele é quase ótimo pra mim. Ele tem esses probleminhas, que eu particularmente acho, né, que não é um filme ótimo, não é um filme excelente, mas é um bom filme. É um filme para se assistir no cinema, né? E você precisa ver esse filme com uma expectativa muito baixa. Eu vou repetir isso. Você precisa assistir esse filme com a expectativa baixa. Porque você viu os trailers que são até meio romantizados, mas o filme é cru. O filme é violento, ele é cru, ele é fortíssimo. Ele é um filme que te deixa pra baixo se você não tiver bem, com uma vibe legal, entendeu? Você fica atordoado ao final do filme. A violência do filme te impacta de uma forma que você fica meio sacudido, né? Dependendo do seu estado emocional. E se você conheceu pessoas que têm algum tipo de transtorno depressivo, que têm algum tipo de transtorno de demência, entendeu? Que tem algum tipo de doença mental, você vai entender um pouco melhor o filme, você vai se identificar um pouco, você vai falar, pô, eu já vi uma pessoa assim, caraca, pior que é assim mesmo, a pessoa não tem controle e tal, entendeu? E isso é que abala na interpretação do Joaquin Phoenix e nessa história tão peculiar, apesar de ser uma história bem óbvia, né, mas é uma história contada de um jeito peculiar, né? Eu não acho um filme genial, mas eu acho que é um filme que merece ser visto no cinema. Só que você precisa ir com expectativa baixa para você não, de repente, achar que vai ser um filme maravilhoso, um filme ótimo, e de repente você entrega para você uma outra coisa que você não estava esperando, porque você não sabe, sério, você não sabe o que você espera para ver no cinema. É possível que você vá esperando um filme grandioso, talvez você vai ver um filme mediano, mas que tem uma interpretação muito boa, entendeu? Então eu particularmente acho que você deve ir com uma expectativa baixa, e receber aquilo que o filme está te entregando e filtrar isso, né? Eu concordo com algumas pessoas que lá fora colocaram esquemas de segurança, né, mais reforçados para que
não aconteçam ataques a pessoas dentro do cinema, pessoas com armas. E vamos ser sinceros, isso já era para ter acontecido há mais tempo. Porque, afinal de contas, já tivemos casos aí como o Clube da Luta, que todo mundo lembra. Homens de Preto também teve um caso, com pessoas entrando no cinema com armas. O próprio Batman, o Cavaleiro das Trevas... Aliás, o Cavaleiro das Trevas ressurge, que nem tinha o Coringa. E o cara que entrou e matou algumas pessoas e feriram outras pessoas dentro do cinema, ele dizia que era o Coringa. E olha que o Coringa nem estava no filme. Mas, enfim, existe maluco para tudo. Então, eu acho que precaução nunca é ruim. Entendeu? Eu acho que nunca é ruim, né? Você teve um caso recente, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, que no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar, teve algumas pessoas discutiram dentro do cinema e uma das pessoas sacaram a arma e atirou na outra pessoa. Então, assim, isso pode acontecer com qualquer tipo de filme, até mesmo num filme que não tem incitação à violência, né? E o filme do Coringa, ele mostra a violência crua. Ele mostra inclusive, como fazer determinadas coisas. Então, assim, isso pode acender a cabeça dessas pessoas que já têm problema e têm porte de arma. Então, eu acho que é necessário, sim, você ter segurança para poder que essas pessoas que têm problemas mentais, têm problemas sérios mentais, ainda que elas acham que não, igual o personagem do filme, né? Você tem que assegurar o direito das pessoas que não têm nenhum tipo de problema para assistir o filme no cinema e não serem mortas no caminho, como acontece com a família Wayne, né? Você sabe que isso trouxe para o mundo uma coisa muito ruim nos gibis, né? E na vida real acontece algo muito ruim, que você vai perder um ente querido. Então eu acho que é válido, sim. Bem, essa aí foi a crítica de Coringa, foi um papo bem longo, quase um podcast praticamente, né? Então eu peço para você deixar o seu gostei se você gostou. Se você já assistiu Coringa e de repente você não concorda com o que eu disse, você diga aqui nos comentários, bota o seu não gostei, se manifeste, tá? Você tem que se manifestar, não assista esse vídeo e não se manifeste. Diga por que você não gostou do que eu falei e bote nos comentários, tudo bonitinho ali, pode botar textão, eu vou ler, a gente vai responder, entendeu? E a gente se encontra no nosso próximo programa. Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir nossa fanpage no Facebook. A gente tem Instagram agora, com coisas inéditas lá, é uma rede social que a gente está colocando coisas diferentes do Twitter, do Facebook e também daqui do YouTube, tá? Então acesse também o nosso Instagram, é @poltronapopsite, tá? E acesse nosso site, poltronapop.com.br, para maiores informações em tempo real. Você vai ver essa crítica do Coringa com um pouco mais de detalhes e também outras notícias do mundo geek, nerd e pop, o multiverso que você adora. Até o nosso próximo programa. Valeu, galera! Valeu, Cal. E muito obrigado a você também que assistiu essas duas partes, né, cara, da nossa crítica sobre o filme Coringa. Eu gostaria de agradecer pela audiência e reforçar para que se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações e que acesse também nossas redes sociais e nosso site, poltronapop.com.br. A gente se vê no próximo vídeo.